Fala pessoal, welcome to my channel, eu sou o Rodrigo Tché e eu vou passar para vocês nesse vídeo de hoje 3 passos importantíssimos que me ajudaram aí a conquistar a fluência no inglês, tá? Como eu aprendi o inglês do zero, absoluto zero, tá? Então se você tem interesse em aprender o inglês, se você tem essa vontade ou esse objetivo na sua vida, fica nesse vídeo, não sai dele não, que com certeza eu vou ajudar vocês. E ó, são só 3 passos, coisa simples, se você seguir, você vai conseguir melhorar teu inglês e aprender o teu inglês do absoluto zero, beleza? Então fica no vídeo. Bom, então vamos lá, pessoal. No vídeo de hoje, então, eu vou mostrar os 3 passos para vocês de como a gente deve seguir aí um método, né? Um parâmetro, uma sequência para a gente conseguir aí se aproximar o máximo possível do inglês nativo, tá, gente? Mas antes disso, vou falar um pouquinho para vocês como foi a minha experiência, tá? Eu tive aí meu visto negado aos 13 anos, não consegui ir para os Estados Unidos, depois tive uma outra oportunidade aos 15, né? Fui para os Estados Unidos sem falar nada, gente. Eu era um aluno totalmente regular aqui no Brasil, né? Não me esforçava nas aulas de inglês, sempre passava aí meio arredondando as notas, né? Sempre o 5.7 ali, para a professora me dar alguma atividade para eu passar de ano. Então assim, não era um exemplo de escola. E nunca na minha vida eu imaginei que eu fosse enfrentar uma situação dessa, né? Um cenário desse, de estar junto com o americano, de ter aula com o americano, de ter não só o conhecimento do inglês passado, e sim o conteúdo de uma matéria. Eu acabei entrando numa imersão totalmente do zero, né? Fiquei muito perdido, gente. Foram 3 meses apenas tentando ouvir algumas coisas, tá, gente? Então, as professoras passavam pra mim que, assim, não adianta você também querer sair falando um monte de coisa sem ter a tua audição, né? Então, assim, nos 3 primeiros meses foi uma loucura, eu não entendia nada, eu só praticamente dormia em aula, né? Tinha aula que eu não conseguia, não tinha condições. Mas assim, foram 3 meses de adaptação com a minha audição, tá? Então o primeiro ponto de tudo isso, se você quer aprender, se você tem esse objetivo na tua vida, eu já afirmo pra você, começa a cuidar da tua audição. Gente, tem aqui, ó, aguçado, a hora que alguém falar inglês, você já vai saber que tá falando e já vai querer entender o que a pessoa tá falando. Nos 3 primeiros meses nos Estados Unidos, ali com aula em inglês, na porrada mesmo, no perrengue, foram 3 meses para eu começar a me ambientar com aquele idioma, tá? Depois desses 3 meses, bateu lá os 6 meses, eu comecei já a ter coragem de me expressar, né? Porque assim, a gente ainda passa por vergonha, né, gente? Infelizmente, você não sabe falar uma língua, né? E as pessoas falam muito rápido, né? Pra quem não conhece, meu, parece que é um computador totalmente desregulado. Você fala... Não entende nada. Assim, esse é o primeiro ponto, né? Você cuidar da tua audição para você estar preparado para qualquer coisa. Cuidou da sua audição, o resto vem, tá? Então esse é o primeiro ponto, a tua audição é o mais importante. The most important thing is your listening. Listening, quando você aguça o seu listening, tudo vai ficar mais fácil, tá? E depois disso, eu costumo dizer que é o reading, né? A leitura. Pega para ler alguma coisa, mesmo que seja o mais tranquilo possível, né? No caso, o mais básico do básico. Pode pegar revistinha de historinhas de criança, não tem problema. Pega aquilo e começa a ler. Você não entendeu uma palavra? Escreve aquela palavra. Aí a gente vai pro writing, né? Escreveu aquela palavra, busca o significado dela. Chegou no significado, começa a introduzir essa palavra em uma frase, né? Cria uma frase com ela. Quando você cria uma frase, você se vê naquele ambiente, você consegue visualizar um contexto, tá? Não só a palavra em si não vale a pena, você tem que encaixar em um contexto, em uma frase. Depois disso, se você, por exemplo, encaixou na frase, mas está soando errado, né? O som não tá legal,
né? Vai atrás dessa pronúncia. Hoje na internet está muito fácil você ir atrás de pronúncia, né? Buscou a pronúncia ali online, cara, nossa, ó, é assim que fala. E aí você começa a repetir essa palavra, repetir essa frase, começa a introduzir, começa a gesticular. Oh, this is a notepad, this is a notebook. This is a tower, this is a pen. E tenta, começa a falar, começa a se soltar e começa a pronunciar essa palavra, né? O que normalmente eu costumo dizer para as pessoas é a seguinte, por dia, se a gente puder praticar o nosso listening aí, não é nada muito difícil, tá, gente? Muita gente aí procrastina, muita gente diz que não tem tempo para nada. Realmente o tempo tá muito corrido, né? O tempo tá corrido demais para todo mundo, ninguém tem tempo para mais nada, gente. Mas é assim, se o teu objetivo é maior do que a tua necessidade, da tua vontade, você tem que partir para esse ponto, tem que bater na tua ferida, você tem que sentir essa necessidade, né? E aí você tem que, igual eu nunca tinha aprendido inglês, gente. Me jogaram, tipo assim, ó, vai. E eu tive que aprender. Então eu fui obrigado a aprender essa língua, eu fui obrigado a saber o inglês porque tinham pessoas falando mal de mim, ou bem, ou mal, whatever. Tinham pessoas falando de mim, mas eu não conseguia entender, eu não conseguia me defender. Então assim, quando você passa o perrengue, quando é na dor, por exemplo, você está procurando aí uma promoção no teu trabalho, né? Que hoje em dia o inglês é totalmente diferencial aqui no Brasil. Apenas 5% da população fala. Muito pouco para um mercado enorme, né? Muitas empresas multinacionais vindo para o Brasil, já outras que existem aqui. Eu sou um exemplo, eu trabalhei por 10 anos em 2 multinacionais de logística, as 2 maiores. Né? Isso porque eu tinha o inglês, né? O salário totalmente diferenciado, não é um salário mínimo, entendeu? Então quando você tem essa necessidade, quando você coloca na sua cabeça que você tem que aprender, você vai aprender, tá? Esse é o primeiro ponto de tudo, é o crucial, a vontade e a necessidade que você tem de aprender o idioma. Né? Eu, no meu caso, eu entrei nessa imersão, não imaginava que um dia eu fosse precisar do inglês. Olha que ingenuidade minha, né? Eu achava que eu nunca fosse precisar do inglês. Eu até falava para a professora, aqui ninguém fala inglês no Brasil. Então, eu tinha esse pensamento sobre o inglês, gente. Então, assim, eu já falo para você, se você tá com dificuldades no inglês, se você tá sentindo o obstáculo muito grande, gente, acontece, tá? Acontece e muito. Só que a tua vontade tem que ser maior que todos os seus obstáculos. Tem que ser a tua vontade, a tua determinação, o teu foco. É pegar por dia aí o teu listening, ouvir podcast, assistir YouTube, Netflix, assistir séries, gente, filme que vocês já conhecem, sem legenda, apenas se ambientando a sua audição, para você começar a soar natural algumas palavras. E aí você vai atrás dessas palavras, faz o reading, escreve, coloca numa frase e faz a pronúncia correta de toda a frase. E isso você vai fazer numa repetição. Às vezes você consegue fazer isso, o listening você consegue fazer num trem, indo pro trabalho ou indo pra escola. Você consegue fazer o writing, porque querendo ou não, você tem um celular ali do teu lado, você consegue escrever no celular, né? Você consegue pronunciar, né, para você mesmo. Se você não consegue, tem gente do lado, você não fica ali confortável com isso, cara, chega na tua casa, coloca na tua cabeça que você vai, no teu banho, você vai ficar falando, até um jeito, até uma hora que você vai estar com um jeito totalmente natural. It sounds good. You just let it go. You can hear what you're saying. You see everything is fine. Your pronunciation is going good. E tudo isso, gente, você vai sentindo, vai fluindo o teu inglês e você vai falando, poxa, eu tô falando já essa palavra. Então, aí no dia seguinte você fala mais um pouquinho, até você conseguir, né, concretizar tudo aquilo aqui dentro. Tudo que você estava falando ontem, ele está concretizado. Uma hora no futuro, quando você ouvir,
alguém falando inglês, você vai falar assim, eu sei que esse cara tá falando. Então esse é o principal, gente, tá? Então esses foram os meus 3 passos, né, da metodologia pra gente poder aprender o inglês. Isso foi o que eu usei, que foi muito válido pra mim, tá, gente? Então, ó, listening, first one, beleza? Reading and writing, second one. E o third one, speaking, pronunciation, the way you speak, beleza? Gente, é isso. Eu fico por aqui hoje, tá? Thank you very much for watching. I appreciate it, ok? Gente, valeu! É nóis, até a próxima!